Fala galera, hoje é dia de volta ao lar. É uma história da Marvel escrita pelo J. Michael Straczynski e desenhada pelo John Romita Jr. no ano de 2001. Resumindo a história, um misterioso personagem aparece com os poderes parecidos aos do Homem-Aranha. De primeiro momento ele não parece ser amigo ou inimigo, mas faz alguns questionamentos sobre a real fonte dos poderes do Peter Parker. E enquanto isso, um mal ancestral aparece em Nova York à procura do Homem-Aranha, um dos vilões mais poderosos que ele teria enfrentado. Essa história se passa logo em seguida a alguns acontecimentos importantes na vida pessoal do Peter, sendo o principal deles o dramático término de casamento entre ele e a Mary Jane Watson. Com isso, ele se muda para um apartamento sozinho, próximo da sua tia May, e de volta ao bairro onde ele nasceu, ou seja, de volta ao lar. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like. E tem uma novidade, eu abri uma caixa postal para o canal, então se vocês quiserem mandar qualquer coisinha para cá, o número vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição desse vídeo. É só mandar, que assim que eu receber aqui, eu vou mostrar nos vídeos tudo que for chegando. Pode mandar a sua revistinha velha, um quadrinho antigo, um jogo antigo, desenhos, cartinhas, bonecos, qualquer coisa. Eu vou agradecer aqui em vídeo mostrando o que chegou. E não esquece de mandar o seu nome para que eu possa agradecer aqui também. Mas então agora, chega de enrolação, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um Homem-Aranha depressivo pelo recente término do seu casamento com a Mary Jane. Ele sai pela cidade se balançando e até destruindo um prédio em demolição como forma de extravasar os seus sentimentos. No outro dia, agora como Peter Parker, ele passa pela sua antiga escola, relembrando dos seus momentos de infância, mas percebendo como a escola agora está muito mais violenta e destruída. Inclusive, ele ajuda um garoto chamado Joey que sofria bullying de alguns valentões na frente do colégio. Naquela mesma noite, ele encontra esses valentões fazendo um roubo a um carro, então ele impede, assustando os garotos. E enquanto ele está pendurado em um prédio, ele é abordado por um homem estranho e desconhecido, que também está pendurado naquele mesmo prédio. E o homem chama ele de Peter, demonstrando que ele sabe a identidade secreta do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tenta questionar quem é aquele homem, mas ele foge, demonstrando que tem poderes muito parecidos com os do Homem-Aranha. No meio dessa demonstração das suas habilidades, o homem diz que o seu nome é Ezequiel. E quando eles se encontram no topo de um prédio, o homem desconhecido faz um questionamento. A aranha que picou o Peter, que deu os poderes para ele, ela recebeu uma radiação e daí picou o Peter, certo? Mas essa radiação foi o que deu os poderes para o Peter, ou a aranha já tinha os poderes e transferiu eles para o Peter antes que ela morresse por causa da radiação? Isso faz com que o Peter tenha um grande questionamento sobre esse assunto, enquanto o Ezequiel desaparece definitivamente. No outro dia, o Peter passa o tempo todo se questionando sobre o que aconteceu, tentando entender quem é aquele homem e o que ele quer com o Homem-Aranha. Enquanto tudo isso acontece, um homem estranho chamado Dex aparece no cais da cidade, transportando um ser maligno chamado Morlun, dentro do seu navio que se alimenta da força vital dos seres vivos. O Homem-Aranha então sai pelas ruas se balançando quando de repente, ao ser visto pelo Morlun, ele tem o seu sensor aranha completamente disparado como ele nunca teve antes. Isso faz com que ele se assuste e se esconda, mas ele não percebe nada de errado. Então o Peter segue a sua vida, indo até a sua antiga escola. Como ele percebeu que a sua escola estava praticamente abandonada, ele resolveu fazer alguma coisa por ela. Mas enquanto ele está lá esperando para ser atendido, a escola é invadida por um atirador misterioso que começa a disparar contra as crianças. O Peter salva algumas delas sem revelar as suas habilidades de Homem-Aranha.
E com a ajuda do Joey, aquele aluno que sofreu bullying no começo da história, ele faz uma nuvem de fumaça para tentar encontrar o atirador. Ele se veste de Homem-Aranha e quando encontra o atirador, ele descobre que é o próprio Joey, que não aguentava mais o bullying que sofria. E é a partir daí que ele definitivamente decide fazer algo útil para aquelas pessoas, se tornando o mais novo professor de ciências da escola. No outro dia, o Ezequiel aparece na escola para conversar com o Peter e daí é revelado que ele é um grande empresário e multimilionário. E ele finalmente explica o que está acontecendo. O Ezequiel contratou 6 dos melhores investigadores particulares para conseguir informações sobre o Homem-Aranha quando ele surgiu. Cada um teve uma tarefa específica sem ligação. Então, quando o Ezequiel juntou as 6 informações, ele descobriu a identidade do Peter. Ele explica também que os poderes do Peter são a forma mais pura que veio diretamente da aranha, do Totem, que ele tem uma ligação mística com esses insetos. Por esse motivo, ele tem tantos inimigos em forma de animais, como o octopus, o abutre, o rino, o lagarto e por aí vai. Porque inconscientemente, essas criaturas sabem que não são tão especiais como o Homem-Aranha, o ser genuíno. Ele sugere então que a aranha que picou o Peter, na verdade estava tentando transferir as suas habilidades antes de ser morta pela radiação, e que os poderes dele vinham de uma fonte mística milenar. Mas o problema disso é que existe um ser que se alimenta dessa energia pura, o Morlun. O Morlun é um ser milenar que se sustenta da força vital de seres menos poderosos, mas de tempos em tempos ele precisa recorrer a uma fonte genuína e tomar totalmente a sua essência para que ele possa continuar sobrevivendo. Na juventude, o Ezequiel passou por um ritual nativo para conseguir os poderes que ele tem de aranha, diferente do Peter que recebeu os poderes de uma forma mais pura, diretamente do inseto. O Ezequiel pretendia usar os poderes para o bem, para ser um herói, mas antes ele fundou as suas empresas, só que isso tomou muito tempo dele, então ele acabou usando seus poderes só para enriquecer. Então, para se redimir um pouco, o Ezequiel pretende ajudar, já que finalmente ele pode fazer algo de útil com os poderes que ele conseguiu. Ele criou um refúgio que evitaria que o Morlun encontrasse o Homem-Aranha, mas o Peter se recusa e diz que ele consegue enfrentar essa ameaça sozinho. Naquela noite, o Peter vê pela televisão um grande ataque acontecendo e parte para ajudar, mas assim que ele chega, ele é atacado pelo Morlun, que tinha criado esse ataque para atrair o Homem-Aranha. Começa então uma grande batalha entre os dois, aonde o Homem-Aranha tenta de tudo para derrotar o inimigo, mas percebe que o Morlun é extremamente poderoso, que seus golpes são até mais fortes que o do Hulk e o do Thor. O Morlun é sério e fechado, não dizendo qual é o seu plano com aquilo ou qualquer coisa do tipo. Ele simplesmente ataca o Homem-Aranha de uma forma que ele nunca foi atacado antes. O Morlun diz que ele não deseja ver o Homem-Aranha morto, mas isso é necessário. E agora que o Morlun tocou nele, ele pode rastrear o Homem-Aranha em qualquer parte. Eles continuam a batalha, mas o Homem-Aranha percebe que o Morlun é poderoso demais para ele. Um dos vilões mais poderosos que ele já enfrentou até hoje, então ele tenta fugir. Mas o Morlun continua indo atrás dele de um jeito ou de outro, atraindo o Homem-Aranha para a batalha, chegando até a quebrar as suas costelas. Mesmo ele tentando se esconder, andando como Peter Parker nas ruas, como o Morlun consegue localizar ele, ele ataca o Peter do mesmo jeito. O Morlun explode um restaurante tentando acabar com o Homem-Aranha e mesmo o Morlun ficando no meio dessa explosão, ele não sofre nenhum dano com isso. Mas isso dá tempo para o Homem-Aranha fugir, todo machucado e quase morrendo. Ele vai até o encontro do Ezequiel pedindo ajuda. Mas o Ezequiel diz que infelizmente já é tarde demais e não tem nada que ele possa fazer para parar o Morlun. Ele vai rastrear o Homem-Aranha até acabar com a vida dele definitivamente. O Morlun ataca inocentes para tentar atrair o Homem-Aranha de novo e acaba dando certo. Eles voltam a entrar em combate onde os ataques do Homem-Aranha são ineficientes com o tamanho do poder que o Morlun tem. A única coisa que o Homem-Aranha consegue fazer é fugir para tentar respirar um pouco.
Em uma dessas fugas, ele já está praticamente desistindo, então ele faz uma ligação. Ele tenta entrar em contato com a Mary Jane, mas não consegue respostas. Então ele liga para sua tia May, e sem explicar muito, ele diz que ama muito ela, que ela é a melhor tia do mundo, e se despede esperando pelo pior. O Morlun reaparece e a batalha continua, com o Homem-Aranha quase derrotado e morto, quando de repente o Ezequiel aparece. Isso dá uma força e ânimo para que o Homem-Aranha continue, já que agora os dois se unem para derrotar o Morlun. Mas nem assim eles são páreos para o vilão, então o Morlun acaba absorvendo a energia do Ezequiel e antes de matar ele, o Homem-Aranha tenta salvar o seu novo amigo. Mas ele cai no rio e mesmo o Aranha procurando por ele, não encontra, imaginando que o Ezequiel tenha morrido. Com o pouco que o Morlun absorveu do Ezequiel, ele fica satisfeito por um momento. Com isso, ele dá um descanso ao Homem-Aranha. Ali onde aconteceu a batalha, um pouco do sangue do Morlun foi espirrado, então o Peter pega essa amostra e leva para analisar na sua casa. Ele percebe que o sangue do Morlun fica mais forte quando a fonte que ele suga é mais pura, então ele tem uma ideia para derrotar o vilão finalmente. O Homem-Aranha sabe que se ele não derrotar o Morlun, ele vai acabar morrendo, então ele parte para uma medida extrema. Ele invade uma usina nuclear onde ele produz um tipo de soro extremamente radioativo. Ele injeta esse soro no seu próprio corpo, fazendo com que o seu sangue não seja mais puro. O Morlun então aparece finalmente para consumir o Homem-Aranha, mas quando ele tenta, ele é afetado pela radiação, fazendo com que ao invés dele ganhar força com a essência do Homem-Aranha, ele fique completamente vulnerável. Dessa forma, o Homem-Aranha então consegue fazer dano ao Morlun, numa batalha extremamente violenta. A cada golpe, o Homem-Aranha retira mais e mais da essência que o Morlun já tinha absorvido de outras fontes, chegando a deixar o Morlun completamente acabado e até implorando pela sua vida. O Homem-Aranha não sabe o que fazer, ele é contra matar uma pessoa, mas se ele deixar o Morlun vivo, é ele quem vai acabar morrendo. Mas antes de tomar alguma decisão, o Dex aparece e dá um tiro fatal no Morlun. O Dex fez isso porque ele não aguentava mais ser explorado e amedrontado pelo Morlun. Os dois fogem da usina nuclear e o Homem-Aranha permite que o Dex fique livre. O Homem-Aranha volta para casa, mas no caminho ele pensa no Ezequiel, que acabou dando a sua vida. Então ele passa no prédio dele, quando vê o Ezequiel entrando num carro e desaparecendo, percebendo que o amigo continuava vivo. Agora sim, ele volta para casa feliz, com o corpo completamente destruído, mas feliz. Ele chega na sua cama extremamente cansado, querendo dormir por 2 semanas, e entra num sono profundo. Mas nesse momento, a sua tia May, que tinha ficado preocupada com a ligação dele, chega para visitar o Peter e encontra ele dormindo ao lado do seu uniforme de Homem-Aranha. E é desse jeito que acaba a história. É uma história que levanta um pensamento filosófico e que introduz uma nova abordagem e questionamento ao passado e à origem dos poderes do Homem-Aranha. E isso é talvez a parte mais interessante desse quadrinho. O roteiro é simples, é o clichê do super-herói contra o super-vilão que consegue a vitória no último segundo, sem muita novidade, a não ser a introdução de novos personagens que são carismáticos e ganham desenvolvimento com o passar dos anos nas histórias do Aranha, principalmente o vilão Morlun. O roteiro é fechado e bem construído, envolve um mistério e até um senso de urgência e de perigo real vindo do vilão que aparenta ser invencível. E sem deixar de fora aquele alívio cômico que é característica do personagem. Tem uma pegada mais simples, dá até pra pensar como se essa história fosse perfeita para um episódio do desenho animado do Homem-Aranha, mas para por aí. Na minha opinião, não é uma história que você vai guardar na memória para sempre, ou que vai te marcar de alguma forma. É divertida enquanto você tá lendo, mas quando termina você já não se lembra mais dela, a não ser pela última página, que é a mais marcante de todo o resto do quadrinho. A arte do John Romita Jr. é algo que me incomoda muito. Acho que o único quadrinho que eu realmente gosto da arte dele é em Kick-Ass. Fora isso, tudo parece muito simples, não tem detalhes nos desenhos. O rosto dos personagens são
todos iguais, têm o mesmo formato, as mesmas expressões, e isso é algo que me incomoda um pouco, mas essa é só a minha opinião. De Volta ao Lar é uma HQ que eu recomendo mais para alguém que está realmente começando a ler quadrinhos, ou até para você introduzir o seu filho nesse universo de super-heróis. O novo filme do Homem-Aranha a ser lançado nos cinemas foi traduzido como Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas não confunda com essa HQ aqui, tanto que em inglês ela se chama Coming Home. O filme em inglês é chamado de Spider-Man Homecoming. Existe um quadrinho sim, chamado Homecoming, que é quando ele volta para a Terra depois das Guerras Secretas originais. Mas o filme não tem nada a ver com as histórias desses dois quadrinhos, é algo totalmente novo para o cinema, usando o De Volta ao Lar por ser o primeiro filme produzido pela Marvel, o verdadeiro lar do Homem-Aranha. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa aqui pro canal, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.